com um novo painel de análise neste jornal. São nossos convidados o Tenente-Coronel João Paulo Alvelos e também José Manuel Anes. Meus senhores, boa noite e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Já vamos olhar para a situação do frágil cessar-fogo, mas eu começava, José Manuel Anes, por esta última publicação de Donald Trump na Truth Social, antes pela entrevista de Mark Rutte, que disse que teve uma conversa franca entre dois amigos com Donald Trump, mas depois Donald Trump vem com esta publicação, o que significa que podemos efetivamente, como ouvimos hoje, porta-voz da Casa Branca ameaçar com uma saída dos Estados Unidos da NATO. Isso é possível? Não acredito. De qualquer maneira, ele ainda por cima fala num exemplo absolutamente dramático para a América. Ele começou, eu vou tomar conta da Groenlândia, ou por negociação, ou pela força. E depois acaba por sair como um cordeirinho, entradas de leão, saídas de centeiro. E então, realmente, o discurso de Donald Trump é a coisa mais errática que pode haver. E este homem, que quer ser o maior presidente da história, acaba por sair, provavelmente, como o pior presidente que os Estados Unidos tiveram até hoje. Mas pode não haver uma saída efetiva da NATO, mas castigar, como diz um artigo do Wall Street Journal, castigar de alguma forma os países que não estiveram ao lado dos Estados Unidos, que de certa forma, estamos a falar de Espanha, por exemplo, que de certa forma... A França também foi muito criticada por Donald Trump, que de certa forma prejudicaram aqueles que eram os objetivos dos Estados Unidos e Donald Trump, podem ser de alguma forma castigados? E ele é capaz de tudo, não é? Mas depois tem que contar com reações da parte desses países. No caso de Portugal, nós ajudámos na medida do possível. Aliás, até houve um contacto telefónico entre Marco Rubio e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? Portanto, fizemos o possível, não podíamos fazer mais, não é? Agora, de facto, é lamentável, está bem, a posição da Espanha é extrema. Mas a França eu compreendo, a Inglaterra também não foi aquilo que o Donald Trump esperava. Enfim, eu acho que é graça, porque ele lança-se nesta aventura do Irão e não consultou previamente os países europeus. Não lhes deu cavaco. E, portanto, agora queria que fossem todos a reboque. Calma, não pode ser. Aquele homem é realmente um espanto. Aquele homem é um espanto. E vamos ver qual é a saída que ele vai encarar ali do Irão, porque a coisa está muito difícil, muito difícil. Tenente-Coronel João Paulo Alvelos, estamos a falar da NATO, uma organização muito importante de defesa de todos nós, do chão comum. Como é que vê? Esta já não é a primeira vez que Donald Trump ameaça, mas vimos agora uma entrevista à CNN Internacional de Mark Rutte a dizer: bem, isto foi uma conversa entre dois amigos, eu fiz ver ao Presidente dos Estados Unidos, através de uma conversa franca, que houve países que efetivamente ajudaram os Estados Unidos. Depois vem esta publicação. O que é que isto nos diz? É assim, o secretário-geral da NATO utilizou os modos que o presidente da Finlândia utiliza. Alexander Stubb joga ténis com... É muito afável, consegue uma relação que, sendo a Finlândia um país, enfim, mediano dentro da União Europeia, foi convidado para aquele grupo restrito por Donald Trump. E essa forma, digamos assim, de aproximação ao Donald Trump é, digamos assim, uma terapia como se faz àqueles, enfim, aqueles seres humanos que têm esquizofrenia. Portanto, a esquizofrenia tem que ser tratada de uma forma, tem a abordagem a um esquizofrénico tem que ser muito suave e muito compassiva. É o que estamos a assistir, porque, aliás, o New York Times ontem, ou melhor, hoje é dia 9, portanto, no dia 6, fez um artigo sobre as 6 conclusões desta intervenção sobre os Estados Unidos. E alguém que assistiu às reuniões todas mais preeminentes
que levaram a esta guerra, a este conflito, não é uma guerra, é este conflito, conta pormenores sórdidos. Quem veio pedir a guerra foi Netanyahu. Netanyahu veio com informações da Mossad em que dizia que o regime do Irão iria cair de Maduro. E apresenta uma série de possíveis líderes que podiam tomar conta do novo regime iraniano, nomeadamente onde estava o Reza Pahlavi, e deu instruções à Mossad para fazer uma rebelião interna para poder dar apoio a uma intervenção Por parte dos Estados Unidos. A CIA fez um estudo próprio do dia 22 para o dia 23 e concluiu. Ele também tinha falado em anular a intervenção do Ayatollah. A CIA concordou que isso era possível. E o resto não concordou e achava, até o diretor da CIA disse que achava ridículo essa situação de fazer uma rebelião e mudar, digamos assim, o regime através dessa forma. Eu queria ainda olhar, ainda nesta questão e nas declarações de Donald Trump, para aquilo que Donald Trump diz em relação à Groenlândia. Podemos ter aqui outra interpretação por Donald Trump trazer novamente a Groenlândia à colação? Ou simplesmente deu este exemplo de que não estiveram lá na questão da Groenlândia? A Groenlândia é o exemplo mais evidente de um falhanço. O Donald Trump diz: ou vou conquistar a Groenlândia ou pela negociação ou pela força. E nem uma coisa nem outra. Fugiu, teve que afastar-se e houve uma resposta forte da Europa. Puseram lá, não tropas, mas alguns militares. Foi o suficiente para dizer: estamos aqui, isto é território europeu. E da NATO. Portanto, eu acho que isto é tudo possível de Donald Trump. Mas deixe-me dizer uma coisa. Em relação a esse relatório da Mossad e da CIA, haveria a hipótese de uma rebelião popular. Mas quando Donald Trump faz uma declaração: vão para as ruas, manifestem-se, tomem edifícios, tomem nota daqueles que vos oprimem, não sei o quê, nós já vamos, o auxílio vai já rapidamente, e começa a negociar com os iranianos. E a população sentiu-se traída e perdeu a confiança nos Estados Unidos. Como é que se pode? Eu fui o antigo oficial da ação psicológica no quartel-general de Angola, in illo tempore, mas na verdade é fundamental ter o apoio das populações e a confiança das populações. Isso seria possível, mas ele deixou-as completamente penduradas. Foram para a rua manifestar, foram mortos e presos. Uma inacreditável. Irresponsabilidade não é nem da Mossad nem da CIA, é dele. Mais nada. No Presidente dos Estados Unidos. Já estamos a entrar nesta questão Irão. Aliás, está tudo ligado, obviamente, mas nesta questão cessar-fogo. Tenente Coronel João Paulo Velos, quão frágil é este acordo de cessar-fogo? 24 horas depois temos um dos maiores ataques de sempre de Israel ao Líbano, sendo que o Irão diz que o Líbano é para fazer parte do acordo. J.D. Vance diz que o Irão só seria estúpido se não aceitasse o acordo por causa do Líbano. Podemos ter um volte-face ainda antes das negociações? Isto é um fio de cristal. Fio de cristal que é muito mais sensível do que uma corda de nylon. Ou seja, este cessar-fogo é por 2 semanas, para já. Ou seja, ninguém vai retirar, digamos, potencial militar das posições, porque são 2 semanas. O potencial vai lá ficar todo. A atitude militar e belicista não se altera. E, portanto, nessa situação vai haver uma constante tensão entre forças e, nomeadamente, também politicamente, isso também se vai notar, quer nas negociações, quer nas trocas e nas cedências, porque cada um já apresentou a sua lista
de acordo, para constar no acordo, e cada lista é tão dispar, qual é a que é mais dispar, se é dos Estados Unidos, se é do Irão. Ambas são, digamos assim, muito exigentes, quase que impraticáveis. Vamos ver se que os nossos mediadores conseguem limar, digamos, as peças e as exigências por forma que elas possam, à vontade, possa encaixar no desejo de cada uma das partes. Quando olhamos para este acordo de cessar-fogo e que ontem, de certa forma, se calhar olhávamos com alguma esperança, porque era a primeira vez que, depois de se dizer que havia um acordo, efetivamente tínhamos o Irão e Israel a irem nesse sentido de acordo. 24 horas depois parece estar tudo embrulhado. Tudo muito diferente. E, de facto, os 10 pontos do acordo que o Irão apresenta são completamente inaceitáveis para os Estados Unidos. Não faz sentido nenhum. Dizem que têm possibilidades de continuar o enriquecimento do urânio. Entretanto, já veio a porta-voz da Casa Branca dizer que esse acordo que foi divulgado pelos meios de comunicação foi um primeiro acordo, um primeiro plano e que já foi, de certa forma, deitado para o lixo. Inaceitável. Isso era inaceitável por parte dos Estados Unidos. Quer dizer, ficavam piores do que quando... Claramente, quando fizeram um a intervenção. aval a todas as posições negativas, extremamente negativas do Irão. Portanto, não pode ser. Agora, vamos ver se em Islamabad, com o Jadid Vance à frente, se consegue realmente limar essas arestas e chegar a uma posição realmente que seja admissível por ambas as partes. Eu continuo bastante pessimista relativamente à possibilidade do acordo, porque o Irão não pode perder a face com aquele discurso fanático de um certo xiismo efervescente, sempre em nome de Deus, as forças poderosas do Islão, não sei o quê. E pronto, e também do lado americano temos todas as declarações de Donald Trump que não são famosas. Eu penso que pôr o J.D. Vance a chefiar a delegação americana pode ser um presente envenenado. Pode ser uma esperança de promoção do rapaz, mas também pode ser, se aquilo corre mal, o J.D. Vance deixa de ser o candidato preferido à sucessão de Donald Trump. Isto é, se o Donald Trump sair, ele quer ficar um terceiro mandato. Atenção, Acha que isso é possível? Não aliás, é possível, tinha de haver uma ele alteração, não é? Sim, mas ele é aliás, falava-se na questão de J.D. Vance concorrer e depois... Sim, era uma hipótese, de alguma não é? forma, mas já há sempre um artifício J.D. qualquer. Vance não deverá ir nessa conversa, diria eu. Temos aqui outra questão, portanto, Coronel João Paulo Alvelos, que é a questão do Estreito de Hormuz, que se diz essencial para que este acordo vá para a frente. No entanto, ainda hoje o Irão voltou a suspender o tráfego no Estreito. É tal situação. As conversações ainda não estão, digamos assim, a serem tomadas e a serem, digamos assim, dribladas. Há uma inequívoca exigência do Irão, que é não perder o controle do Estreito de Hormuz, que é, à luz do direito internacional marítimo, ilegal. Aquilo é uma passagem internacional partilhada. Todos os países que constituem o Golfo Pérsico têm direito a passar e utilizar sobre a sua jurisdição internacional. E a proposta dos Estados Unidos de ajudarem o Irão a administrar o Estreito, parece-lhe de alguma forma viável? Fala-se também, inclusive, de uma portagem. Era inadmissível. Ainda por cima, a vontade deles querem fazer uma portagem na passagem. Mais uma forma dos Estados Unidos ganhar 2 milhões por cada navio, isto não é assim uma exorbitância, dá mais ou menos um dólar por barril. Portanto, normalmente os petroleiros que passam têm em média 400
milhões de barris e, portanto, o que dá cerca de 2 milhões de barris, digo, 450 mil litros, e isso não era um exagero, e era um contributo, e era uma forma inteligente de haver um financiamento. Os próprios Estados Unidos largarem a responsabilidade da reconstrução. Nós estamos, inclusivamente, Tenente Coronel João Paulo Alvelos, estamos sempre com imagens permanentes a acompanhar em tempo real o que se passa no Estreito de Hormuz, mas estamos também noutros pontos. Mas não há passagem. Não há passagem, mas estamos também noutros pontos, nos pontos cruciais da guerra, em direto a partir de Beirute, no Líbano. O Líbano hoje foi alvo de muitos ataques em várias zonas. Estamos também a partir de Israel, em direto a partir de Tel Aviv, sempre a acompanhar tudo o que está a acontecer, aliás, como temos feito sempre desde o início desta guerra, e naturalmente em direto a partir da Casa Branca nos Estados Unidos, o ponto essencial das decisões globais. Sr. Tenente Coronel, estamos a falar da questão do Estreito de Hormuz e dessa questão de uma portagem que não lhe parece todo descabida, porque ajudaria ao financiamento em que sentido? Sim. O acordo foi ontem anunciado. Anunciado um acordo. Ou seja, acha que as negociações ainda vão demorar? Claro, as negociações, houve um acordo para sentarem-se à mesa. Tem uma lista de exigências de cada lado. E no acordo final é a reunião das exigências em que uma parte cede, outra parte também, e há um encontro das exigências e que vai formular, digamos assim, o acordo final. E durante este período há um cessar-fogo. Ninguém... Às vezes há uma confusão entre acordo e cessar-fogo, mas para já é um... Mas há, no meio do cessar-fogo, esta comissão em Islamabad, o Paquistão. Há aqui uma outra questão que se levanta, que é a Índia irá atuar de acordo que, enfim, para que o Paquistão não saia, digamos assim, em bom serviço nesta ação. E aí poderemos ter algumas pedras no meio do caminho, mas é bom que isso não aconteça. Chegámos até aqui. Os Estados Unidos estão interessados em que o cessar-fogo e o acordo cheguem ao final, porque eles não têm munições. Os Estados Unidos, o Presidente, durante a reunião da sala de sítio, foi agora anunciado pelo New York Times. Alguém lhe avisou que os Estados Unidos não têm munições para ir para aquela missão. E viu-se no escudo David. José Manuel Anes, espera negociações intensas, ou seja, este ainda é só o início das negociações para já? Claro que sim, mas há aí um problema grande, que é o problema de Israel, tendo sido Israel que desencadeou, que forçou ou motivou os Estados Unidos para esta ação militar. A verdade é que para Israel temos que perceber que é fundamental dar cabo do Hezbollah, ali no sul, porque está na fronteira norte de Israel e aquelas populações são dizimadas, vítimas de ataques, enfim, passei por lá. Mas há uma questão interessante, é que Israel teve dificuldade em penetrar no parte ocidental do Líbano, Tiro, as antigas cidades da Fenícia, Tiro, Sidon, mas avançou bem pelo Vale de Bekaa, que é na parte ocidental do Líbano. A verdade é que, mesmo assim, conseguiu estabelecer uma zona tampão, mas à custa de muitas mortes e muita destruição. Pronto, a verdade é esta, é que as guerras não são feitas com flores, são feitas com tiros. É que o Hezbollah está ali, com certeza. Na população. Isso exatamente. E, sobretudo, por exemplo, ali em Beirute, o bairro xiita é que foi atacado. O bairro cristão só foi atacado uma vez porque havia um tipo do Hezbollah que se refugiou lá num andar de um prédio. Claro que foi atacado e foi morto.
mas é terrível. Aquela população xiita está nas mãos do Hezbollah, razões sociais, de assistência médica, tudo. Muito bem. Meus senhores, obrigado pela análise do Now One Minute. Até uma próxima, vamos acompanhando o desenrolar